Porque hoje é domingo, avançamos agora neste Bom Dia Portugal para a última fronteira, com o Miguel Gonçalves. Bom dia, Miguel. Bom dia. Vamos lá olhar para o espaço, agora que andamos numa época de muitas estrelas, não é? Por causa dos Jogos Olímpicos, mas também já vamos falar nisso, não é? Vamos falar dos Jogos Olímpicos aqui. Portanto, mas para já vamos falar aí de anãs vermelhas e a relação entre o clima e a órbita dos planetas. Vamos falar de excentricidade. Então, Vamos começar por falar por excentricidade. Vamos falar daquela proeza de alguns visionários cientistas que, ao longo da história da humanidade, começaram por, primeiramente, retirar a ideia muito antropocêntrica de que era a Terra que estava no centro do Sistema Solar. Não, é o Sol. Agradecemos a Aristarco de Samos, por exemplo, de Samos, aliás, de Galileu, Copérnico, mas também um outro pormenor muito interessante, que é destruir a ideia de que as órbitas à volta das estrelas são circulares. Sim. Uma ideia muito querida na Antiguidade Clássica, Platão, Aristóteles. Porquê? Porque o círculo, ainda por cima, era considerada a figura geométrica perfeita. A perfeição, claro. Até que aparece Johannes Kepler e que diz o seguinte: não, isto para bater certo com a temática não podem ser realmente circulares. Têm que ser excêntricas. Excêntricas quer dizer um bocadinho esticadas as suas órbitas. Só assim é que se consegue perceber o movimento dos planetas à volta das estrelas. E agora aparece um estudo que diz o seguinte: é que esta excentricidade, portanto, o quão esticada é a órbita, também pode ter uma relação muito importante com o clima dos planetas e, portanto, com a habitabilidade dos mundos. O nosso planeta, Terra, tem também uma ligeira excentricidade. É muito pouca, é muito pequenininha. E será que isso também influencia o nosso clima? Se calhar talvez não. Mas o que diz este estudo é o seguinte: um conjunto de astrónomos fez simulações em que vamos simular planetas que têm órbitas muito esticadas, portanto muito excêntricas, e planetas que têm órbitas muito próximas do circular. E vamos ver qual é a relação disto com a radiação que recebe das suas estrelas e como é que isso evolui ao nível da Terra habitável nos seus exoplanetas. E então os resultados que eles chegaram foi o seguinte: dizem então que os exoplanetas, portanto os planetas do grupo de órbitas muito excêntricas, muito mais excêntricas até do que o nosso planeta Terra, imagina só, tem mais 25% de área terrestre habitável durante mais de 80% da sua órbita, quando comparado com planetas com órbitas circulares. Ou seja, um planeta consegue ter condições de habitabilidade quanto mais excêntrico for a sua própria órbita. Ora, isto é um resultado muito interessante, porque nós olhamos para o nosso planeta, por exemplo, e pensamos: será que isso se aplica também no nosso planeta? Será que o clima que nós temos é dado pela excentricidade da nossa órbita? Curiosamente, o nosso planeta não. O que cria as estações do ano, por exemplo, no nosso planeta, não é tanta excentricidade da nossa órbita, que por acaso até é muito próxima do circular, é sobretudo a inclinação do seu eixo. Mas nós conhecemos planetas no nosso sistema solar cujas estações são determinadas, sobretudo, pela excentricidade da sua órbita, do quão esticada ela está. Marte, por exemplo, Saturno, por exemplo, Neptuno, Urano, por exemplo. E, portanto, este estudo diz que, de facto, em alguns planetas a excentricidade pode ser extremamente importante. Porquê é que este resultado é interessante? Porque nós vamos ter uma nova geração de novos telescópios que procuram planetas parecidos com a Terra. E agora temos aqui um outro indicador que diz o seguinte: tentem lá procurar planetas com órbitas um bocadinho mais esticadas, porque pode ser que tenham uma maior condições de habitabilidade. Vamos continuar com a habitabilidade para falar sobre anãs vermelhas. Porquê as anãs vermelhas? Daniel, porque cerca de 70% a 75% das estrelas da nossa galáxia, e nós podemos fazer uma extrapolação para as outras galáxias, são estrelas anãs vermelhas. É a maior quantidade de população estelar numa galáxia. São estrelas muito mais pequenas do que o Sol, com muito menos massa do que o Sol, têm muita menor luminosidade do que o Sol, mas quanto menor for a massa de uma estrela, maior é a sua esperança de vida, digamos assim. Pode chegar aos bilhões de anos, não é milhares de milhões, é bilhões de anos. E agora um estudo do conjunto de astrónomos pegou nos dados de um telescópio que já morreu, que já não funciona, que é o Galaxy, e que analisou a energia e os ciclos energéticos de anãs vermelhas durante vários anos. E os astrónomos tentaram perceber se as anãs vermelhas são de facto tão pacíficas como aparentam. Não. Eles dizem o seguinte: este resultado diz o seguinte: diz que as anãs vermelhas, nós já desconfiávamos destes valores, não sabíamos é que eram tão graves. As anãs vermelhas, de acordo com este estudo, têm emissões de ultravioleta distante. Ultravioleta tem a capacidade de destruir atmosferas planetárias. Okay? Tem explosões no ultravioleta entre 3 a 12 vezes mais energéticas do que aquilo que se supunhava.
E, portanto, são estrelas muito mais perigosas para planetas nas suas proximidades e para as suas atmosferas do que aquilo que nós pensávamos. O que nos atira para aquela pergunta sempre muito interessante de se fazer, que é, então 70 a 75% das estrelas podem não ser amigas da vida, porque afinal são mal comportadas do ponto de vista energético. Têm a capacidade, então, muito mais energética e muito mais frequente até, de corroer a atmosfera de planetas próximos. Muito bem. Olha, e agora vamos então falar de tecnologia espacial e Jogos Olímpicos, uma coisa que eu gosto particularmente, que é o uso da tecnologia espacial na Terra, mas onde é que encontramos aí a tecnologia espacial nos Jogos? Vamos dar 2 exemplos, que são até clássicos nestas histórias que relacionam o espaço com Jogos Olímpicos ou com tecnologia. Vamos falar de fatos de banho e por sapatilha. Vamos começar com os fatos de banho, porque os fatos de banho de uma conhecidíssima marca, a Speedo, aliou-se à NASA há alguns anos para construir o fato de banho olímpico. Ou seja, aquele que consegue dar aos atletas os seus melhores resultados. E agora podes perguntar, o que é que o espaço tem a ver com fatos de banho? Bom, quer os astronautas, quer as naves espaciais, quer os nadadores lutam contra o atrito. No caso dos nadadores, quanto mais atrito conseguirem superar, conseguem ter melhores marcas. No caso da NASA, no caso dos aviões e no caso das naves espaciais, quanto menor o atrito conseguir ser dissipado nas suas reentradas, por exemplo, na atmosfera a grandes velocidades, também melhor é a sua condução. E então, como eu disse, a NASA e a Speedo uniram-se para criar novos materiais e novas técnicas para evitar, de facto, esse tipo de atrito. Então criaram, a Speedo, aliás, criou um novo tipo de fato de banho, o LZR Racer, em que consegue ter uma resistência 25 inferior àquilo que normalmente sentia a geração anterior de fatos de banho. E isso tem uma repercussão, como é óbvio, nos fatos de banho dos nadadores. O que fez com que, por exemplo... E nos resultados finais, claro. O que quer dizer, por exemplo, em 2008, os fatos de banho LZ Racer da Speedo, que foi utilizado por vários nadadores, bateram 13 recordes mundiais à custa desta integração do conhecimento da NASA e dos nadadores. A NASA utiliza túneis de vento poderosíssimos para fazer este tipo de simulações. Portanto, foi um casamento muito interessante entre a tecnologia espacial e a aplicação, olha, neste caso, nos Jogos Olímpicos. Um outro caso muito interessante, também clássico, tem a ver com sapatilhas. Sim. E esta história começa de maneira muito trágica, porque começa com o acidente do vai-vem Colômbia, que em fevereiro de 2013, teve, de facto, 2013, aliás, teve um fim absolutamente trágico. A NASA precisava de perceber exatamente, a uma escala micrométrica quase, como é que foi a reentrada do vai-vem espacial em vários locais do vai-vem espacial e, por isso, precisava até fazer simulações de fotografias de alta precisão e de alta velocidade. O que havia na altura era um tipo de um software de análise de fotografias de alta velocidade chamado Aramis, produzido na Alemanha, que a NASA utilizou, mas que melhorou bastante. E começava por tirar cerca de 13 mil fotogramas por segundo, mas a NASA precisava de cerca de pelo menos 15 mil fotogramas por segundo para perceber exatamente como é que a energia cinética interagia com o vai-vem espacial. Portanto, como é que criava essa deformação nos tecidos, nos materiais, aliás, do vai-vem espacial. Ora, quem é que ouviu esta história e quem é que adorou esta tecnologia? Uma marca de calçados chamada Adidas, que pediu autorização à NASA para poder utilizar esse sistema de análise de fotografias de grande velocidade e, sobretudo, com grande precisão, à escala micrométrica, para fazer isto que nós estamos a ver aqui nestas imagens. Tentar perceber como é que o pé e uma sapatilha evolui a sua deformação à medida que um corredor corre na sua pista. Perceber onde é que dói, onde é que calca mais e como é que nós podemos construir uma sapatilha que seja mais benéfica para que um corredor possa atingir maiores velocidades. E então, surgiu então daí uma nova geração de sapatilhas da Adidas, que utilizam no fundo este sistema Aramis muito, muito beneficiado pela própria NASA e criou então um conjunto de sapatilhas utilizada por corredores olímpicos e não só, que, imagina tu, voltou a bater recordes nos Jogos Olímpicos e que ainda hoje são profundamente utilizadas. Uma vez mais, é a utilização de tecnologia que foi muito beneficiada, neste caso pela NASA, pela tecnologia espacial, ao dispor do desporto.
E não só. E da nossa vida, na vida comum, naturalmente. Ora, e agora vamos avançar para o último tema e para já para um assunto que temos falado aqui muitas vezes até, que é o problema das novas constelações de satélites, mas agora olhando para as novas constelações chinesas. Não estamos contra satélites, como é óbvio, nós precisamos deles cada vez mais no nosso dia-a-dia, mas reforçamos aqui a questão da pegada ambiental e as preocupações que isto está a criar, e também para os astrónomos, como é óbvio, porque temos um céu cada vez mais trilhado por satélites. Já estávamos muito preocupados com a Starlink, do Sr. Elon Musk, da SpaceX. Há outras megaconstelações, nomeadamente da Amazon, mas agora as imagens que nós estamos a ver é do primeiro lançamento, com 18 satélites, da chamada Thousand Sails. É a primeira megaconstelação chinesa, e o objetivo desta megaconstelação chinesa é colocar lá em cima cerca de 14 mil satélites para a primeira megaconstelação chinesa. Vai ficar por aqui a China? Não, Daniel, infelizmente não, porque já está uma segunda megaconstelação chinesa de cerca de 13 mil satélites, preparada também para ser colocada lá em cima. Continuamos a insistir que não há qualquer regulação para este tipo de lançamentos. Isto vai criar um problema de tráfego, como nós estamos a ver, muitíssimo perigoso, com avisos de choques de satélites que podem criar ondas de detrito que ainda vão preocupar muito mais a própria indústria, porque a indústria também não pode acolher este tipo de perigos, que é ter cada vez mais detritos em órbitas baixas da Terra. E este próprio lançamento chinês já criou, houve ali um problema qualquer, já criou mais de 50 pedaços de detritos em órbitas próximas dos 800 km de altitude. Este próprio lançamento. E, portanto, vivemos neste paradoxo muito interessante, difícil de resolução, que é precisamos de satélites, precisamos, mas estão a criar problemas muito graves do ponto de vista ambiental. E, mesmo na reentrada, como já falámos aqui uma vez. Como já falámos aqui de um estudo muito preocupante sobre a quantidade de alumínio e de outros óxidos que estão a ser depositados na nossa atmosfera, e depois podemos criar neste paradoxo terrível, que é, esperemos nunca chegar lá, mas de não termos um corredor seguro para a humanidade poder ir a outros sítios. Exatamente. Miguel, obrigado. Obrigado, Daniel. Bom dia.